Quem fala demais perde respeito sem perceber. Você fala demais, e isso tá te deixando menor. Você acha que tá sendo claro, mas tá só se expondo. Sabe quando alguém te pergunta algo simples e você responde e continua e continua? Quando você tenta explicar tudo, como se cada detalhe fosse importante? Ou quando o silêncio aparece e você sente que precisa preencher na hora? Você fala, ri, justifica, explica de novo e sai da conversa com uma sensação estranha de que exagerou, de que falou mais do que devia e de que perder um pouco de respeito ali. Você chama isso de comunicação, mas não é. Isso é ansiedade, porque ninguém fala demais por acaso. Sempre tem algo por trás. E geralmente é medo. Medo de ser mal interpretado, medo de parecer burro, medo de não ser aceito. Então você tenta controlar isso, falando mais, explicando melhor, garantindo que nada fique errado. Só que quanto mais você tenta controlar, mais você se entrega. Quem fala demais não explica, se revela. É como um carro. Um carro forte não faz barulho à toa. Ele anda firme, estável, sem esforço. Agora pensa num carro desregulado. Ele acelera sem motivo, faz barulho, chama atenção, mas não passa confiança. É isso que acontece com você. Quando você fala demais, você faz barulho social. E barulho não gera respeito, gera dúvida. Porque quem é seguro não precisa se explicar o tempo todo. Quem confia no próprio valor não precisa justificar cada frase. Mas você faz isso. Você tenta garantir que a pessoa entendeu, tenta evitar o julgamento, tenta se proteger. E nesse processo, passa uma mensagem invisível. Eu preciso que você me aprove. E as pessoas sentem isso. Mesmo que você não perceba, mesmo que você acha que está escondendo, elas sentem. E quando sentem, o comportamento muda. Elas te interrompem mais, prestam menos atenção, te levam menos a sério. Não de forma óbvia, mas constante. E você começa a perder espaço sem entender por quê. Porque na sua cabeça, você só estava tentando se comunicar melhor. Mas existe uma linha e você cruzou. Existe uma diferença entre explicar e implorar entendimento. E quem explica demais, quase sempre está implorando. Implorando para não ser julgado, implorando para ser aceito, implorando para ser visto como suficiente. E isso tira o peso da sua fala, porque o valor do que você diz não está na quantidade, está na necessidade. Se você precisa falar muito para ser entendido, já perdeu força. Agora olhe o oposto. A pessoa que fala pouco, ela responde e para. Não se justifica, não corre atrás do silêncio. E por isso, cada palavra dela pesa, porque existe espaço, existe pausa, existe controle. E controle gera respeito, mas isso te incomoda, porque o silêncio te expõe. Quando ele aparece, você sente um desconforto imediato, como se algo tivesse errado, como se você tivesse que fazer alguma coisa. E aí você fala qualquer coisa, só para não ficar ali, só para não encarar. Só que esse momento é exatamente onde o respeito nasce. É ali que você mostra que não precisa provar nada. É ali que você mostra que se sustenta. Mas você não deixa isso acontecer. Você quebra o silêncio. E toda vez que faz isso, você diminui seu impacto. Tem mais. Quando você fala demais, você começa a responder o que ninguém perguntou. Se explica antes da dúvida. Se defende antes do ataque. E isso entrega tudo. Entrega que você já espera julgamento. Entrega que você já se sente em risco. E quem se sente em risco não transmite força, transmite fragilidade. Agora pensa nisso. Quantas vezes você já começou frases assim? Não é bem isso, mas... Deixa eu explicar melhor. Talvez eu esteja errado, mas... Percebe? Você já entra se diminuindo, antes mesmo de alguém te questionar. E isso nunca passa despercebido, porque comunicação não é só o que você fala, é o que você revela sem perceber. E você está revelando o tempo todo que precisa ser entendido, que precisa ser aceito, que não confia na própria fala. E quanto mais você tenta ajustar, menos natural você parece, menos firme, menos seguro. Até que as pessoas começam a te ver diferente, não como alguém forte, mas como alguém que tenta demais. E quem tenta demais, automaticamente perde valor, porque valor de verdade não força, ele aparece. Agora para um segundo, pensa nas suas últimas conversas. Quantas vezes você continuou falando, mesmo depois de já ter dito o suficiente? Quantas vezes você repetiu a mesma ideia, só com outras palavras? Quantas vezes você tentou garantir algo que ninguém nem tinha questionado? E mais importante, quantas vezes você não conseguiu ficar em silêncio? Porque no final, não é sobre falar bem, é sobre saber parar. E talvez o respeito que você acha que perdeu não foi embora quando você falou errado, mas quando você não conseguiu parar de falar.